rústico, é um caixote. Eu vou estar tirando os discos maduros, né, dessa colônia aqui, e para estar colocando numa caixa, vou estar usando um modelo de caixa padrão, a caixa ímpar, que é a caixa que eu tenho adotado aqui, né, e para que a gente dê prosseguimento nessa multiplicação. Vou estar voltando um pouquinho. Então, uma ferramenta de ponta, a gente tenta tirar as lamelas, né, já dei uma retirada um pouco antes, para facilitar, e tira todas as lamelas, puxando para as extremidades, né, sempre do centro, né, do centro para as bordas, né, de modo que a gente não venha ferir as células de cria, né, que já estão grudadas nessas lamelas de cera. A gente puxa bastante a cera para afastar dos discos. Feito isso, então, a gente vai fazer a coleta dos discos, né? Então, eu vou usar esse lado aqui dessa madeira para estar puxando, né, cuidadosamente. Aí já soltou. Bom, aqui então eu tenho 2 discos maduros, né, coloração bem clara, né, quase branco, um amarelo bem clarinho, né, tem 2 discos. Ainda vou tirar mais um. Na verdade, mais um pedaço, mais uma outra metade de disco. Aproveitando, tirando um pouquinho de cera da colônia. Ok. Retirado o material genético, da parte de discos, de cria, né? Eu vou fechar essa colônia para retornar ela para o local original dela, para dar prosseguimento com a outra caixa agora. Bom, aqui eu tenho, uma caixa ímpar, né? 14,6 14,6 vezes 14,6, modelo ímpar. Eu uso aqui na entrada um adaptador, que eu consigo usar um funil PET. Então, de fácil encaixe, né? O que acontece? Com esse funil PET aqui, eu posso estar usando a entrada principal, né, da colônia que vai ser multiplicada e que vai doar as campeiras e colocar neste local aqui, já para facilitar, né, a, a identificação da caixa para as abelhas, né? Então, eu vou estar montando aqui, né, usando cera mista, né? Vou fazer um túnel de cera. Vou inclinar um pouquinho aqui, para que facilite, né, para o senhor aí estar visualizando. É um pedaço de cera, uma laminazinha de 4 por 6 centímetros, mais ou menos, e a gente vai fazer uma circunferência, dobrar ela um pouquinho, para que fique uma meia-lua, né, não uma circunferência, uma meia-lua, e a gente encaixe, vou virar ao contrário, a gente encaixe, né, essa cera onde vai ser a entrada. Então, feito um túnel, né, de cera para receber os demais materiais aqui. Eu uso fazer aqui uma cúpula de cera justamente para esses casos, né, de cursos, né, quando uma multiplicação feita por discos, então há necessidade de a gente estar protegendo esses discos de cria, né, para evitar a incidência de florídeos, né, falta de habilidade de alguns meliponicultores que estão iniciando na atividade. Então, eu tenho essa cúpula, eu uso um molde de madeira,
Mas para quem não tem, né, uma cúpula de madeira, pode colocar aí um tanto de água, né, dentro de uma garrafa PET. Você pode congelar essa água, né, e, e usar essa PET como molde, passar óleo na PET, né, para não grudar na PET, e usa ela como molde para fazer uma cúpula dessa, né. Então, o tamanho vai depender do tamanho da espécie da colônia, né, que está sendo multiplicada. No caso da mandaçaia, essa PET pequena aqui não serve, tem que ser uma maior, de 2 litros ou 3 litros. Ideal de 3 litros, 3.300, né? E, então, se faz uma cúpula, na altura, a gente faz na altura do teto do sobreninho. Então, ela vai ficar na mesma altura. Aqui embaixo, eu uso fazer umas bolinhas de cera para que essa cúpula não fique 100% encostada no piso. Então, esse aqui é o tamanho aproximado dessa bolinha, para que as abelhas consigam circular embaixo. Na lateral, eu vou fazer um furo, né? Pode ser com a caneta, pode ser com outro material qualquer aí, né? Fazer um furo que vai servir de entrada para as abelhas. Então, está fixado, né? Mostrar o outro ângulo aqui, para que o pessoal consiga visualizar melhor, né? Está fixado essa cúpula já no sobreninho. Eu posso também estar complementando aqui com cortes de cera. Para quem não tem um modelador, pode fazer com um cabo de vassoura, é um tamanho ideal, né? Você pode estar colocando alguns potes de cera, né? Mais aqui. Então, a gente pode já deixar esses potes de cera aqui dentro. 3 potinhos, tá bom. Já está tudo montadinho. Então, agora a gente vai colocar, né, um pouco dessa cera que eu acabei de coletando de dentro da colônia, é uma cera da colônia doadora de discos, né? Eu vou estar colocando no fundo aqui, fazendo de forma as bolinhas, de forma que o disco também não encoste nessa cúpula, que haja um espaço, né, para as abelhas circularem. Montado aqui. Agora, eu vou estar colocando os discos, né? Vou seguir a sequência, né? Esse que foi o último que eu tirei, então ele é o primeiro que vai vir aqui embaixo. É o disco mais, a parte do disco mais maduro que eu encontrei na colônia. Aqui eu vou calçar mais um pedaço de cera e vou estar mostrando novamente, né? O disco maduro para multiplicação, esse disco que está bastante claro, né? Para esbranquiçado, um tomzinho de amarelo, assim, um bege, bem clarinho. Esse é o disco ideal, né, para fazer a multiplicação. Normalmente, uma multiplicação requer aí 3 a 4 discos. Esse aqui está um tamanho até razoavelmente, né, maior do que o normal. Alguns podem ser muito menores. Então, é o suficiente para essa multiplicação. A mandaçaia é uma espécie que ela constrói muito geoprópolis nas colônias, né? Então, eu tenho adotado um sistema de colocar um plástico, né, entre um módulo e outro, para que, quando eu for deslocar um módulo, eu tenha mais facilidade. Então, eu uso um acetato, nada mais que um plástico, esse plástico aqui é aquele plástico de mesa, né? Para quem tem dúvida do tamanho, eu uso o tamanho de uma fita crepe, né? Para fazer o corte central. Então, eu já tenho marcado aqui, eu vou estar cortando esse plástico. Eu dobro ele que facilita para cortar. Eu vou estar cortando ele, tem uma circunferência, então esse é o tamanho exato que vai encaixar em cima do módulo de ninho, né? Então, está montado aqui o módulo de ninho.
Agora, a gente vai vir com o sobreninho. Então, vai servir, vou dar uma ajustada aqui no ângulo. Ok. Então, o módulo de sobreninho encaixou certinho aqui, né, no sobreninho, ou em cima do ninho, aliás, né. Eu vou estar passando uma fita aqui, para evitar que desloque um módulo do outro. Então, está um pouquinho inclinado, já vou passar já essa. Pessoal, lembrando que nesse período, né, a gente não aconselha o pessoal estar fazendo multiplicações, a menos que tenha colônias muito fortes, né? Então, é necessário que se tenha colônias forte ou muito forte para que faça uma multiplicação desse tipo. Aqui, eu estou fazendo já uma multiplicação usando o mínimo de recursos de uma única colônia, né? Isso evita que vá enfraquecer a colônia. Então, usando recursos de duas colônias, não vai enfraquecer nenhuma das duas, né? E vou acabar fazendo uma multiplicação forte. Aqui faltou um pouquinho de cera. Aqui o ideal é cobrir com cera também. Eu tenho uma outra cúpula aqui, vou estar tirando mais alguns pedaços de cera daqui. Então, esses pedaços de cera são cera mista, né, já usada com cera de mandaçaia e cera de aço, já foi derretida. Eu vou estar usando para acabar de cobrir, né, o ninho aqui, que está a parte dos discos de freio. Então, eu vou minimizar, né, o máximo de trabalho que elas possam ter, ajudando aí com a cera. Vou dar uma inclinada aqui para a câmera pegar mais um foco, né, a parte do ninho. Então, está feito a cobertura, né, dos discos. Agora, eu vou estar colocando um pote de alimentador. Já tem alguns potes de cera também, né, que eu posso estar usando como alimentador. Muita câmera também aqui. Como assim? Aqui para mim tá. Isso. Então, quem não tem o pote de cera, né, pode estar usando um potinho de café. Esse copinho aqui é um copinho de 50 ml, então pode ser colocado no cantinho aqui, ou o potinho de cera. Importante que se tenha também palito. Eu uso palito de churrasco, então um palito desse aqui eu consigo cortar 5 pedaços, então eu coloco 5 pedaços dentro de um copinho. Né? E isso vai ser para alimentação interna. Então, vou colocar mais 5 aqui também. Isso aqui já é o suficiente. Então, a gente vai alimentar ela com um alimento, né? Eu uso água e açúcar, vou fazer esse sistema aqui, 50%. Então, eu já tenho aqui, com água com açúcar. Vou colocar uma quantia mínima, porque inicialmente a colônia precisa se estabilizar, né? As abelhas fazerem a colagem das ceras, arrumar toda a bagunça que a gente fez, né? Então, eu vou colocar o mínimo de alimento para que elas não passem fome. E vou estar acompanhando diariamente essa evolução, né? Para ver o quanto de alimento elas estão conseguindo consumir e o quanto necessário. Já tem alguns potes que eu coloquei embaixo, já, que vai servir de potes a serem
usados para estoque, ou simplesmente elas desmancharem esses potes e acabarem reutilizando essa cera em outro local, né? Eu coloquei uma quantidade boa de cera, aqui em cima eu poderia estar colocando uma cúpula de tampa, né? Mas eu preferi colocar essas lâminas de cera, porque ficou mais ajustado. Aqui é um losango, então o quadrado com as lâminas ficou melhor. Então, vou colocar mais esse excesso de cera que está sobrando aqui. Tem mais um resto de cera aqui também. Então, eu vou colocar o mínimo de alimento, né? Vou colocar esse copinho aqui. Vou colocar tipo 20 ml, mais ou menos, com menos de meio copinho, mais o espaço dos palitos deve dar aí 20, abaixo de 25 ml. Vou cobrir, né, com outro acetato, essa colônia. Deixa eu virar ao contrário agora. Vou cobrir com acetato. Vou colocar a tampa. Então, aqui está feita a parte da multiplicação. Falta agora a coleta de campeiras, né? Eu tenho a caixa do lado aqui, que está com as campeiras que vão ser usadas, né, na multiplicação. Eu vou retirar a entrada da colônia doadora de campeira e colocar nessa colônia aqui, que vai ser a colônia filha. Então, já tem uma entrada pronta aqui, né? Que vai servir para que as abelhas identifiquem a entrada original em a mesma posição. Essa colônia aqui é uma matriz, já tem bastante abelhas, né? Eu vou estar fazendo a troca de local. Eu vou ter que dar uma batidinha aqui nessa colônia, né, para que saia uma quantidade de abelhas que eu desejo, né, pelo menos umas 150, 200 abelhas, no mínimo, né, para povoar a nova caixa, né. Então, eu fazendo esse procedimento, eu vou deixar essa colônia fechada, né, para que as campeiras entrem na nova caixa. Dar uma batidinha de leve, né? Eu não gosto muito de ficar batendo em caixa, porque uma pancada muito forte pode fazer ovos e larvas, né? Que ainda estão submersos, acabar, aliás, imersos, né? Acabar se afundando e vindo a morrer, né? Então, vou dar uma batida de leve. Esperar as abelhas saírem, uma quantidade aí. Já saiu umas 50 abelhas, mais ou menos. Umas 100. Ok, pessoal, já vou fechar aqui. Eu não sei se a câmera está pegando essa caixa aqui com as abelhas entrando. Vou dar uma viradinha aqui. Não, não é que como tá pesado.
uma abelha grudada aqui, deve ser de outra colônia, separar as bichinhas. Pessoal, então é simples, né? Não há muita... Vejam que as abelhas, elas procuram, né, o local, né, de origem onde estava a colônia, né? Então, eu passei um pouquinho aqui. Algumas estão com dificuldade para localizar a entrada. Mas é simples. Feito isso daí, basta colocar a colônia, né, filha, no local da colônia mãe. A colônia mãe deve ser levada para um local aí afastado, né, 20 metros no mínimo, a fim que as abelhas identifiquem o novo local da colônia mãe. Uma proximidade pequena pode ocasionar no abandono né, das campeiras, né, no caso da colônia filha. Elas acabam achando a colônia mãe e retornando para um novo local. Eu vou ajustar aqui de volta. Ok, tem bastante ali. Bom, pessoal, é simples, né? Então, agora vamos partir para as perguntas, né? Vamos tentar sanar aí as dúvidas, né? Através das perguntas aí, ok? Para quem puder fazer as doações, a gente está recebendo doações para instituições de caridade, né? As doações de hoje, eu estou doando para uma instituição, a mesma instituição que o Maurinho indicou ontem, né? Então, eu vou estar tudo doando para essa instituição, é um abrigo de idosos, com 70 idosos, né? Então, quem puder fazer essas doações, será feito 100% para esse lar de idosos, ok, pessoal? Eu agradeço aí a todos que acompanharam, né? Brasil, Colômbia, Argentina, tem o pessoal da Venezuela também. Então, demais amigos né, da América Latina toda que está acompanhando. E vamos agora sanar algumas dúvidas aí do pessoal, ok, pessoal? Pode ler? William Oliveira, qual altura você usa em cada módulo? William, a altura que eu uso, esses módulos, eu uso um padrão da caixa ICEAL. Essa caixa ela tem 7 centímetros, né? Externo, interno ela tem 5,5 interno, com a divisória, né? Com a divisória de 1,5 centímetro. Então, acaba dando 5,5 centímetros interno e mais 1,5 de divisória. Boa tarde. Paulinancy de São Roque. Para o caso das mandaçaias, na sua região, qual é o período do ano, antes do inverno, que você para as divisões? E quando reinicia as divisões? Paulo, né? Paulo e Nancy. Paulo, é o seguinte, eu tenho feito multiplicações constantes, né? Até acabei fazendo um trabalho científico de multiplicações durante as 4 estações, né? Foi um experimento, né, que eu fiz, mas hoje, atualmente, eu estou focado em fazer as multiplicações a cada 4 meses, no máximo, aliás, no mínimo 4 meses, né, intervalo. Então, esse mês é o último mês que eu vou fazer multiplicação, né, aqui é uma região mais fria, eu tenho uma região que tem uma temperatura média mínima aqui, 17 graus, né? Então, vai chegar períodos que vai esfriar bastante. Então, eu estou encerrando, né, esse mês, as multiplicações, e vou iniciar lá para agosto, né? Meados de agosto. Alessandro Monteiro. Pereira, quantas divisões você considera saudável para a colônia fazer a cada ano? Alessandro, a questão de quantidade de multiplicações está relacionada muito com o manejo, com o local com que a abelha está instalada, as floradas, né, no período do ano todo, né? Então, isso é muito relativo, né? Não dá para dizer que existe uma fórmula, né, de quantidade exata que vai ser multiplicada.
vai depender muito do desenvolvimento da colônia. Então, uma colônia ela pode desenvolver muito rápido, né? Em 4 meses você está multiplicando. Outras podem ser mais precoces, né? Com 2 meses, ela já tem uma capacidade de multiplicação muito grande, né? Não significa que você vai estar multiplicando, mas ela apresenta potencial para isso, né? Então, vai variar muito, né? Manejo, tipo, a alimentação que ela tem recebido, né? Através de floradas naturais, ou a própria alimentação artificial, que é uma alimentação complementar no período que está faltando, né, o alimento na natureza. Então, não existe uma forma exata, né, mas a gente consegue fazer 2, 3 multiplicações por colônia, né, tendo um bom manejo durante esse período aí. Pedro Campolim, essa cera é misturada com geoprópolis ou é só cera de apis? Pedro, eu tenho dificuldade para estar adquirindo cera de abelha sem ferrão, né? Então, eu uso muito nas multiplicações. Justamente, pela ausência de cera de abelha sem ferrão, eu acabo adquirindo a cera de apis e vou derreter ela junto com o geoprópolis, né? Quebro bastante o geoprópolis, vou pôr no caldeirão lá, numa lata, e derreter, e essa cera vai agregar aquela parte das resinas existentes, né, na composição do geoprópolis, que vai estar trazendo, né, o cheiro do material que as abelhas coletam, né, e também uma elasticidade melhor para a cera, que ela acaba ficando mais mareada. Gabriel Bonetti, qual é a melhor medida de caixa interna para MQA? Gabriel, é complicado, né? A gente está numa região, né? O Brasil é muito extenso, então, existem regiões mais frias, existem regiões mais quentes, né? Existem criadores que produzem mel, existem criadores que vão trabalhar com multiplicações, então, não dá para dizer assim a melhor caixa, né? Você tem que adequar a necessidade do seu manejo, né? Você vai produzir mel, você trabalhar uma caixa que tenha melorias que facilite essa colheita e que essa colheita possa ser feita com hábitos higiênicos, né? Ou então, se você for fazer multiplicações, você trabalhar com módulos, né? Por exemplo, a caixa ímpar facilita muito, né? Você está deslocando um módulo inteiro, né? Com todo o material genético, né? Potes, alimentos, cera, pólen que tem ao redor, né? Do ninho, e está fazendo as multiplicações com maior eficácia, né? Então, a questão é o meliponicultor adequar a necessidade dele e as condições da abelha, ok? Roberto Fernando, queria que falasse sobre o túnel de madeira para mandaçaia. Roberto, eu fico muito preocupado com o túnel, principalmente o túnel de madeira, né? É uma eficácia, né? Mas deve observar alguns cuidados. Um túnel de madeira, dependendo do tamanho do furo, se houver algum problema interno na colônia, né, uma infestação de larva, de mosca soldado, ou até mesmo corídeo, esse túnel vai ser entupido, né? Eu já prefiro fazer túneis muito maiores, furos, né, na entrada das caixas, né? A gente usa furos aí de quase 2 centímetros, né? Então, e esse esses furos, né, esses túneis que elas vão acabar construindo naturalmente, né, quando a gente coloca cera para fazer aqui, vão ter um caminho vai e vem maior das abelhas, né, mas é bastante eficaz. Existem alguns túneis que o pessoal faz, né, com túneis externos, então uma madeira que vem de um lado da outra, do módulo, a abelha entra, caminha para a esquerda ou direita, vice-versa, vai depender da posição do furo da caixa, e para estar acessando, né? É muito mais viável fazer externo do que fazer um túnel de madeira interno, ok? Paulo e Nancy, de São Roque. Para a cera mista, qual é a proporção que você usa de cera de ACF e de apis? Usa um pouco de óleo também? Paulo, se você for usar cera de abelha sem ferrão e cera de apis, o ideal é que você coloque aí 30%, né, de cera de abelha sem ferrão. O óleo, se você estiver usando 1 quilo de cera de apis, você pode colocar aí uma porcentagem
de 200 ml, no máximo 300, mas não é aconselhável colocar muito óleo, senão a cera vai ficar quebradiça também, né? O óleo pode fazer com que a cera quebre. Esse óleo, é ideal que você use óleo de milho, óleo de girassol, né? O óleo de soja já é um pouquinho mais químico que os outros, né? Lucas Oliveira, poderia falar sobre aquela sua pesquisa referente a dividir MQA em cada mês do ano? Qual o melhor e pior mês? Lucas, essa pesquisa eu fiz, né, foi justamente para analisar a viabilidade de multiplicação, né, nas 4 estações, e o objetivo principal era saber se as rainhas iriam ser fecundadas, né? É, então, eu estabeleci uma metodologia, né? Foram multiplicadas, né, no período de 12 meses, 10 colônias por mês, né? Então, eram colônias que foram preparadas para isso, né? Principalmente as do inverno, né? Colônias muito fortes, né? Então, eu multipliquei essas colônias e o objetivo principal era saber se ia ser fecundadas as rainhas. Para minha surpresa, não houve problema de fecundação, né? Houve 100% de sucesso de fecundação. Nesse período, eu pude observar que nos períodos de grandes precipitações, né, houve um problema com florídeo, né? Houve algumas colônias que houve uma tendência de alguns furis quererem entrarem nos colônios, mas foi controlado. Outro problema também, durante o período de chuva, é que atrasou a fecundação das raízes, né? Então, eu lembro muito bem, foi em novembro de 2018, aqui na região acabou chovendo bastante nesse período aí, muitos dias com chuvas, né? Então, as colônias acabaram atrasando o período de início de postura, né? Isso leva-se em consideração que a rainha demorou a ser copulada. Pedro Campolim, em caso de divisão sem colocar o túnel de barro na colônia filha, é normal elas demorarem para construir o túnel de entrada? Tem uma divisão feita há um mês que ainda não construiu o túnel. Pedro, que eu acabei de falar no início, né? A gente tem que minimizar, né, os trabalhos da dura, né? Então, quando se faz uma multiplicação por disco, um processo mais demorado que por módulo, né? Então, a necessidade inicial da abelha é montar toda a estrutura de proteção do ninho, preencher com cera, para que o ninho fique fechado e elas consigam fazer a termorregulação da temperatura. Então, isso elas acabam deixando de lado, né, essa característica, né, de ficar acumulando, né, o geopróbito. E, se bem que isso também é uma característica, né, genética, de algumas genéticas de Manassaia praticamente não usam muito geopróbios, né, ou praticamente zero, e outras já usam muito. E outro fator também que pode influenciar é a região onde você está, se elas estão encontrando, né, esse material aí para estar fazendo as entradas, né, no caso a argila e também as resinas, né, mas não há problema nenhum delas não fazerem, o importante é que elas construam o túnel, né, de egresso e que se forme defesa nesse túnel, ok? Henrique Pereira, a caixa-mãe deve ficar fechada por quantos dias? Oi, eu não fecho as colônias, né? Nesse caso, eu fechei porque está aqui do lado, essas colônias vieram do outro meliponário, né? Então, elas iriam até acabar ficando perdidas aqui se eu levar ela para outro lugar. Então, mas normalmente, no meliponário, lá no sítio, eu levo elas 20 metros de distância da onde foi multiplicada e fica aberta no mesmo dia. Éder Freitas, qual a distância ideal depois de feita a divisão, caixa-mãe e caixa-filha? Acho que eu já respondi aí
acabei complementando, né? 20 metros é o ideal. Ok? Um abraço. Rogério de Cunha. Quanto tempo um enxame de divisão deve virar uma matriz? Então, isso daí vai variar das condições, né? De que região ela está, dos cuidados do agricultor que tem acompanhado essa multiplicação, mas para que ela se torne uma matriz e já possa estar sendo multiplicada ou entrar numa produção de mel, isso daí vai levar mais ou menos 5 a 6 meses, né? Antes disso, pode haver alguns casos mais precoces, né? Mas para que ela se torne realmente uma matriz aí com 3 módulos topados dentro de cria e alimentos, né? Principalmente a parte de cima do terceiro módulo com cria, isso aí vai levar mais ou menos 5 meses, no mínimo. Paulo e Nancy, de São Roque. Qual é a madeira que você usa nas suas caixas de manda-sai? Paulo, essas caixas eu compro da ICEAL, né? É uma madeira de reflorestamento. Eles usam lá eucalipto grandes. Jorge de Oliveira. Pereira, você tem uma lua preferencial para suas multiplicações? Eu, com a minha pesquisa, eu acabei não me aprofundando nessa questão de lua, né? Mas a lua ideal que eu faço seria já da crescente para nova, né? Então, eu uso acompanhar 10 dias antes, 10 dias depois. Samuel Matra. Fazer o xarope com capim-cidreira, algum problema? O xarope com capim-cidreira, ele é muito bom, né? Principalmente para fazer um condicionamento, né? Para quem já tem bastante colônias e se torna inviável, está abrindo muitas colônias, né? Eu digo isso, acima de 20 colônias já é ideal que se faça isso, fazer uma alimentação externa. Então, se inicia água e açúcar e o capim-cidreira, fazendo alimentação interna, de modo que as abelhas conheçam o odor da cidreira, né? E após esse período aí, já pode estar iniciando com menores quantidades para fazer uma alimentação externa e ir progredindo essa quantidade. Eu não uso alimentar com excesso, né? No caso, eu uso uma média de alimentação de 14 gramas, né, de açúcar, que seria por dia. Isso vai dar aí a média de 100 ml 2 vezes por semana. Então, vou estar usando aí, calculando 50% de água e açúcar, né? Mas eu faço em 2 vezes por semana, nos períodos que melhor requer a alimentação. Já faz alguns meses, praticamente quase 2 meses, que eu não estou alimentando. Aqui na região está com uma florada boa, né? Tem abelha estocando mel e eu acabei suspendendo essa alimentação, né? Então, mas a média de alimentação seria uma colônia forte, 200 ml por semana, ok? Johnny Ricardo. Boa tarde. Quais plantas ou flores devo plantar para ajudar na alimentação das manda-sais? Johnny, a mandaçaia é uma abelha, né, que visita muita mata. Ela raramente a gente vê ela em jardim, né? Salvo em algumas exceções, né? Algumas plantas, né, que a gente vê mais baixo, é o cosmos, né? Aquela mora preta. E mas o ideal é que se plante é bracatinga é muito utilizada, a sangria d'água, fruta do sabiá, é, que são flores muito atrativas, né, para as mandaçais. Existe, agora de cabeça assim, não vou lembrar, mas existe um calendário grande, depois vai estar passando no meu WhatsApp, você pode me consultar, a gente disponibiliza aí umas listas aí de plantas para as abelhas. José Alexandre. Quanto tempo você deixa a colônia matriz fechada? José, eu não deixo fechado, eu sempre deixo aberto, né? Esse caso hoje eu fechei, mas já estarei levando para o sítio e deixando ela aberta ainda hoje, ok? Genésio Freitas. Boa tarde, Pereira. Em uma região que não tem manda-saia, o que pode ser feito para minha colônia não entrar em consanguinidade? Consanguinidade.
essa questão da consanguinidade é um caso bastante preocupante, né? Todo criador que pretende fazer uma criação para estar multiplicando, comercializando as colônias, deve se preocupar muito com essa questão, né? Então, é ideal que se todo ano se adquire pelo menos uma ou duas genéticas, né, de regiões, né, diferentes, né, municípios próximos, né, que tem o Mandassai, e você introduza essas colônias, né, no seu meliponário. E você pode fazer trocas de colônias com outros produtores também. Bernard Womo. Quantos discos retiro da matriz são ideais para fazer a divisão? A média de discos, né, normalmente, aí, é de 3 a 4 discos, né? Isso é bastante relativo, porque tem colônias que podem fazer discos muito grandes, né? E outras colônias fazerem discos menores. Mas, para que se tenha uma média, você está levando aí média de 400 células como multiplicação, no mínimo. Meliponário Serra da Mantiqueira. Fiz uma divisão há quase 2 meses e a princesa ainda não foi fecundada. Minha região possui enxames naturais e possuo outras caixas com mandassaias em casa. O que posso fazer? Nesse caso, 2 meses já passou o ciclo de todos os riscos, né, da multiplicação, né? Você deve observar se não está tendo algum problema de feromona interno, né? Alguma outra colônia impedindo a formação dessa nova colônia, né? Que não está elegendo, né, uma princesa. Ainda assim, há muitas princesas nascendo, né? Não creio que deve ser falta de princesas. Ideal que você introduza outros discos, né, nascentes nessa colônia, que mude essa colônia de local. Ideal que você mude ela de meliponário, né? Você pode estar levando de um meliponário para outro, né? Acima aí de 3 quilômetros, e está tentando reverter essa situação. Outra técnica que dá para usar também é você estar usando o auxílio da cebola. Você vai neutralizar, né, todo o feromônio dessa colônia e fazer, e com uma outra colônia matriz, você também usar a cebola dessa outra colônia, pode deixar por 1 hora dentro, e fazer a troca de local, né, de colônias, né? Então, você vai estar alternando essas campeiras, e isso pode mudar, né, o feromônio interno dessa colônia, e logo que nasce uma princesa, ela possa vir a ser aceita. Glória Rojas. Qual é a temperatura mínima que se reproduz este tipo de abelha? A mandaçaia é uma espécie, né, uma subespécie, porque ela está distribuída, né, na Mata Atlântica, desde a região da Bahia até o Rio Grande do Sul. Porém, com as subespécies diferentes, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente tem a mandaçaia quadrifaciata. E aqui em São Paulo, alguns municípios, a gente também tem a quadrifaciata, e subindo, né, mais da Bahia, do São Paulo à Bahia, a gente vai ter a quadrifaciata antidioide. Essas espécies estão acostumadas com regiões de climas mais frios, né, diferente de climas quentes, comparado com o centro-oeste de São Paulo, que já é bastante quente, né? Então, ainda assim, a gente encontra mandaçaias na região do centro-oeste de São Paulo, né? Então, ela é uma espécie que está habituada às condições climáticas, especificamente São Paulo, né, a todas as temperaturas. Castorino Carvalho. Boa tarde, Pereira. O que você acha da madeira de pinos para as colmeias de meliponas, já que essa madeira dá muito? Grande Castorino, um abraço, meu amigo. Então, a caixa de pinos para mandaçaia é uma madeira muito boa, mas ela tem um inconveniente, porque a mandaçaia tem o hábito de concentrar umidades, né, dentro da colônia, propositalmente, eu digo propositalmente, porque elas acabam fazendo isso para que a madeira fique mais mole e elas consigam colher.
já tem esse hábito, né? Principalmente de meliponas, né? Manda-saias, outros amarelos. Então, tem esse hábito de roer a madeira. Eu não gosto do pinos por esse motivo. É uma caixa que vai durar metade do tempo que uma de eucalipto. Anúncio. Fiz uma divisão de manda-saia e comecei a observar o aparecimento de abelhas mortas, sem cabeça e até abelhas sendo expulsas da colmeia. Possivelmente, uma outra colônia que acabou saqueando essa divisão sua, né? E houve uma briga interna ali, e abelhas morreram. Esse é um caso que pode acontecer, né? E vir a perder a multiplicação. Everson Bissoli. Boa tarde, Pereira. Fiz uma divisão há um mês de manda-saia MQA. Tirei discos e campeiras. Mas as campeiras já morreram todas. E as que nasceram não voam, ficam caindo no chão e depois morrem. Não tem rainha. Olha, eu não sei qual é a sua região, né? Mas muitos casos podem acontecer, né? De mortandade de abelhas, né? Por envenenamento, né? E nesses casos, as abelhas campeiras, que são as que saem, né, para campo, podem vir a morrer. Então, vai acontecer isso. Você vai ficar com uma colônia, né, abelhas nascentes, que vão levar aí mais de 20 dias para estar se tornando campeiras. Então, nesse caso, deve-se observar, tentar identificar o motivo, né, dessa causa de morte, de mortandade, né, e fazer correção, né, introduzir outras campeiras de outras colônias, usando a técnica que eu acabei falando aí, né, da cebola, pode estar usando a cebola, neutraliza a feromônio das colônias receptoras e da doadora de campeiras, né, e fazendo a inversão de colônias, né, levando um local e a outra para outro, fazendo a troca cruzada de local. Neto Salles. Boa tarde. Qual a melhor maneira de se extrair uma genética? É pelo zangão ou pelos discos de cria? Neto, é o seguinte, a gente nunca vai saber quem é o pai, né? Então, a gente usa como base, né, a genética da rainha, né? Então, a gente nunca sabe qual zangão que vai cruzar, pode ela está cruzando o zangão de uma genética muito boa, ou uma outra que não seja muito boa, né? Então, a gente não sabe. Tem que levar em consideração, né, a princípio, né, fazer uma seleção da rainha, né, da genética, uma rainha que seja boa, e tentar reproduzir filhas dessa rainha, né? E observar, né, fazer um acompanhamento, né? É, é, é o que eu digo, esses 5 meses, né, no mínimo aí, é o tempo de você acompanhar a produtividade dessa nova rainha. Então, se a gente nota que o desenvolvimento não é bom, né, essa rainha deve ser descartada e a gente possa estar fazendo uma introdução de uma outra rainha nessa colônia para que melhore. Tiago Donizete. Como você faz geoprópolis na cera? Qual medida e qual tipo melhor de própolis para misturar a cera? Eu uso o geoprópolis de Madassai, que é o que tem de maior abundância. Eu normalmente aí vou pôr aí 30, 40%, né, de material, né, de geoprópolis, né? Se eu tiver algum própolis, né, que eu colhi perdão, se eu colher uma própolis, né, de uma outra espécie, do Luna, por exemplo, ou qualquer outra escaputrigona que vai produzir bastante própolis, eu posso estar misturando no meio. Mas o ideal é que se ponha 30% de material, né, e mais a outra quantia de cera de arte. José Alexandre. Você isolou o ninho da parte de cima com o plástico. Como as abelhas vão se alimentar na parte superior? Não está isolado, foi colocado no plástico, né, com furo, e esse furo a abelha tem acesso. Vou estar até abrindo, mostrando aqui de novo, né? Deixa eu tirar uma copinha para não tombar, né?
as abelhas estão subindo. Normalmente, o plástico é uma circunferência para evitar que um módulo grude no outro, né? Apenas isso. Então, essa circunferência aí que eu fiz, tamanho do bolo de fita crepe, é o suficiente para as abelhas estarem acessando o módulo superior. José Pires. Hoje fui fazer uma vistoria em uma caixa. A rainha subiu para a melgueira. É normal ou devo estar atento a esse comportamento? É uma caixa com poucas abelhas. Nesse caso, como você fez uma vistoria, né, é normal que você esteja mexendo, né, no interior da colônia, a rainha possa subir, né? É diferente do caso dela estar passeando sem você ter mexido na colônia, mas nesse caso aí é normal. Avisa para o pessoal que estiver no Instagram, YouTube ou Face, porque o Instagram vai cair. Pessoal, só lembrando aí, para quem estiver no Instagram, mudar de plataforma, que já está terminando o tempo, né, que a plataforma oferece, né? Então, o senhor está migrando para outra plataforma, ok? As doações, né, para quem pretende e possa estar contribuindo com uma entidade de idosos, que o Maurinho ontem acabou fazendo as doações da live do Maurinho. Eu também me comprometi a doar o arrecadado de hoje para essa mesma instituição, né? É um lar de idosos e que abriga 70 idosos e o único meio de renda desses idosos era uma brechó, né? Onde vendem roupas e alguns outros utensílios, né? Então, é um momento que a gente está passando de bastante dificuldade, né, no Brasil, devido à Covid-19, e não só no Brasil, como no restante do mundo, né, e eu vou estar repassando 100% dessas doações para essa mesma instituição, né, e também queria agradecer todo o apoio do Éder, né, que está nos proporcionando mostrar esse trabalho magnífico que todos os mestres estão mostrando para o Brasil, para todos os amigos da América, né? Não só da América, deve ter outros países aí, Europa e demais países acompanhando. E queria agradecer imensamente ao Dr. William, né, da FIAB, que mais uma vez tem dado todo o apoio, né, suporte técnico, para que essa live estivesse no ar, né? Já foi nosso parceiro no seminário de Ribeirão Preto e agora, mais uma vez, nessas transmissões dessa série de lives que está sendo produzida. Muito obrigado, William. E brigadão mesmo, Hélio. Posso continuar? Alessandro Monteiro, qual a receita do xarope que você costuma utilizar? Somente água e açúcar? Leva por um fogo ou só mistura e serve? Básico, 50% água, 50% açúcar. Eu tenho o hábito de estar levando ao fogo, né? Uma fervura aí de 5 minutos. Ferveu, deixa esfriar, está pronto, né? Existem outras receitas, né? De quebra de moléculas, né? Mas vamos passar esse básico aí. 50% de água, 50% de açúcar. Ferveu por 5 minutos e após esfriar, serve para beber. Se sobrou conserva refrigerado, né? Põe na geladeira e quando for usado novamente, pode estar aquecendo um pouco ou esperar que esse xarope retorne à temperatura ambiente. Danilo Jack. Grande Pereira, meus parabéns. Excelente aula. Mande um abraço para o pessoal do Muda Moca. Grande Danilo, Muda Moca. Valeu, pessoal. Um abraço aí para todos que estão acompanhando aí a live aí de Pereira Júnior. Fabiano de Bariri. Poderia falar sobre a síndrome da Manassaia? Fabiano, a síndrome da Manassaia é um fato que tem ocorrido muito, né, principalmente no sul do Brasil. Ela está associada aí a sérias questões ambientais envolvendo o uso, né, de agrotóxicos, né, outros chamam de defensivos químicos, né, eu já prefiro falar de veneno mesmo, né, então, também há estudos em andamento, né, que vão estar esclarecendo melhor essa condição aí dessa síndrome. É um fato que também já ocorreu com alguns amigos próximos
daqui da minha região, né? Chega esse período de março, morrem algumas abelhas, parece que há uma diminuição drástica, né, da população, mas está mais voltado para a região sul, né, no Brasil, e já foi feito algumas pesquisas e análises, né, que apontaram o uso aí de vários produtos químicos. Júlia Galego, gostaria que falasse sobre ataques de predadores, tipo ataque de abelha-limão. Professora Júlia, um abraço, tudo bom? Então, a proteção, né, do abrigo, dos meliponários, né, devem ser cercadas, né, com bastante atenção e cuidado, né. A gente tem muitos inimigos, né, que podem estar destruindo um meliponário, né, de um dia para o outro, né. Tem mamíferos, o pati, por exemplo, pode devastar aí um meliponário com 50, 100 colônias da noite para o dia. São animais que andam em bando, né, centenas de animais, e se o local que tem incidência desses animais não forem protegidos, né, vai estar ocasionando aí uma perda irreparável por meio de agricultura. Outro inimigo que pode estar prejudicando bastante, e muitas vezes não é muito visto, são formigas, né? Algumas espécies de formigas, elas agem normalmente à noite, e quando o meliponicultor não tem hábito de estar olhando as colônias, né, durante a noite, então ela vai capturando abelhas, vai pegando abelhas, matando, se transformando em alimento, e vai diminuindo a população dessa colônia, até que chega um momento que a formiga acabe ocupando toda a colônia, se apoderando de alimento. E essas formigas, né, eu não sei dizer o nome exato agora, mas existe uma formiga amarela da cabeça preta, ela deve ter em média de 1,5 cm a 2 elas acabam procriando bastante, formando novos ninhos, né? Então, muitos meliponários podem ser prejudicados por essa formiga. Ideal que se faça proteção contra a formiga. Pode estar sendo usado cavaletas de formigas com acoplagem de baldes, né? Ou canos de PVC, de forma que se coloque um óleo queimado, um material assim que impeça o trânsito dessa formiga para o cavalete onde estejam instaladas as colônias. Porílio é uma preocupação de grande parte dos melicultores, né? Eu não tenho muito esse problema de porílio, praticamente zero problema de porílio. O ideal é que se mantenha as colônias sempre fortes, são muito fortes, né? Então, uma colônia muito forte não vai ter problema com porílio, né? Algumas regiões que se encontram bastante umidades, né? Aliás, acabei de lembrar aqui dos amigos lá da Colômbia, quero mandar um abraço para todos, né? Da Amazônia, né? Da Colômbia. É uma região que tem muita umidade, eles também têm uma infestação de florídeos, né? Durante as multiplicações da Melipona ebúnea, né? Então, o florídeo é uma preocupação, essas canaletas de proteção que a gente usa, fazer os túneis internos com cera, ou quer que seja externo, com madeira, né? Qualquer dispositivo que vá alongar a entrada da abelha e que as guardas fiquem mais atentas, isso aí vai ser muito útil. Já as abelhas limão é uma preocupação muito grande, né, do pessoal. Eu já criei abelha limão, né, então não posso falar que a abelha limão seja um problema. Quando se tem uma abelha limão, vou dizer meu caso, né, eu mantive uma abelha limão que acabou invadindo uma colônia, né, de Uruçu, era uma colônia filha, nova, recém-multiplicada, acabou sendo invadida e essa limão acabou se estabelecendo no horário ali, acabou formando a colônia. Então, desse período para trás, eu tive algumas tentativas, né, de saque da limão, né, mas
eu tenho mantido uma técnica de agrupamento de colônias por espécie, isso tem favorecido muito, né? Então, por várias tentativas de limão, em colônias de Iraí, as mandaçaias acabaram intervindo, formando uma revoada enorme, houve bastante baixas das abelhas de limão, algumas baixas de abelhas mandaçaia, mas acabaram não conseguindo fazer a invasão e, propriamente dito, o saque, né, das colônias de Iraí. Durante o período que eu mantive essa colônia de limão, né, no meliponário, não houve, né, foram quase 2 anos, não houve nenhuma tentativa de saque de abelha-limão. Acontece que essa limão, ela foi invadida por uma tubuna, eu tenho bastante tubunas fortes, estava com 5, 6, 7 módulos, e elas acabaram chaveando, invadiu a limão, e eu fiquei sem abelha-limão, né? Para mim é infelicidade. Então, com essa invasão, voltaram as tentativas, né, de ataque de abelha-limão, né? Então, já houve mais 4 tentativas de abelha-limão, e sem sucesso, né? As mandaçaias acabaram se defendendo novamente o meliponário. Nessa última vez, eu presenciei também uma mandaguarinha amarela, que estava bem próximo do local, né, do alvo, né, da limão, era uma isca. Essa isca não tinha nada, mas a limão resolveu se aproximar, talvez quisesse se identificar nessa isca, e as mandaçaias fizeram voada, a abelha mandaguaria amarela também acabou se aproximando, e foi abortado essa tentativa de identificar, né, com essa invasão, voltaram Qual a frequência que você alimenta os seus enxames de mandaçaia? Faz algum complemento com ceramista também? Paulo, durante as multiplicações, né, habituais que eu faço por módulo, eu forneço 50 gramas em média de cera, tanto para a colônia mãe, tanto para a colônia filha, né? Para compensar o prejuízo que a gente acabou causando ali, né, durante a multiplicação. Isso é o que eu tenho fornecido já em metodologia, 50 gramas de cera para cada uma. Quanto à alimentação, eu tenho mantido colônias fortes, então essas colônias, elas têm consumido uma quantidade de alimento grande, né? Então, eu tenho fornecido, média, nos períodos que eu estou alimentando, né? Já havia dito lá atrás, que já fazem quase 2 meses que eu não alimento, né? Mas nos períodos que eu estava alimentando, é uma média de 100 ml, na alimentação coletiva para cada colônia. Então, eu faço 2 alimentações, né? No período que há necessidade, 2 alimentações por semana, então, que dá o total de 200 ml por colônia, né, na semana, né, ok? Danilo Carvalho, qual as medidas internas da sua caixa? Danilo, 14,6 por 14,6, essa caixa ímpar aqui, com 7 centímetros externo, né, e 5,5, descontando a divisória, que é de 1,5. Pede para a turma fazer a doação pelo PicPay, que será para uma instituição assistencial. Pessoal, lembrando de novo aí sobre as doações pelo PicPay, né, para a entidade assistencial, é um lar de idosos, né, que, com 70 idosos, onde o único meio de arrecadação deles era um brechó, né, de roupas, calçados, né, que com a Covid-19 está fechado, né, então, realmente, eles estão passando uma certa dificuldade, né, de adquirir recursos para se manterem, né, então, eu estou repassando esse 100% dessas doações para essa mesma entidade, né, que
o Maurinho havia indicado ontem, ok? Então, quem puder, acesse o PicPay, faça as suas doações. Não importa o valor que seja doado, é importante que cada um possa fazer, né, na medida do possível, a sua contribuição. Micael Marques, você observa muita diferença em alimentar as colônias com açúcar ou mel de aves? E os chás como camomila, você acredita que podem ajudar? Micael, eu uso água e açúcar, né? Para mim se torna muito inviável estar alimentando com mel devido ao número de colônias, né? Então, eu uso 50% açúcar, 50% água, não tenho usado nenhum complemento alimentar, nada. Basicamente água e açúcar. A camomila a camomila é um calmante, né? Serve para você estar condicionando as abelhas, está identificando, né, o alimento quando você fornece, não sei se é interno ou externo, mas ela é um indicativo, né, que traz um aroma e que pode facilitar uma alimentação externa, né. Pedro Campolino. Professor, colocar as caixas em varandas com lâmpadas que ficam acesas de noite é prejudicial? Normal abelhas ficarem para fora da caixa à noite? Pedro, meliponários, né, nesse caso aqui, né, eu tenho uma lâmpada, né, logo aqui na frente, né, essa lâmpada não pode ser acesa à noite, né, então, o que deve ser feito? Você pode estar usando, né, algumas lâmpadas que possam clarear o local, mas que não fique voltada para frente da colônia, né, tipo aqui, tem esse meliponário, pode instalar uma lâmpada ali que clareie para frente, né, porque se ficar a lâmpada acesa durante a noite e as abelhas vão voltar, sair para a luz, né, você vai estar perdendo todas essas campeiras, né, podem sair muitas, né, uma saia, por exemplo, se você perder 6 abelhas por dia, aí você está perdendo praticamente quase 50%, né, contando que uma colônia forte vai estar produzindo 20 abelhas por dia, então você vai estar perdendo praticamente 30% de abelhas nascentes, né, das operárias por dia. Então, isso aí pode haver um decréscimo muito grande nas suas colônias. Então, o ideal é que não se tenha lâmpada, principalmente voltada para frente das colônias, né. E, se você colocar algumas lâmpadas nas laterais ou atrás, que sejam lâmpadas mais fracas, né, que não produzam muitos brilhos. Éder Freitas. Região de Campinas, qual melhor para criar? MQA ou MQQ? Oi, um abraço, tudo bom, irmão? Então, Campinas dá para criar tanto a MQQ como a MQA. Mas eu aconselho você estar criando, no caso aí da banda saia especificamente, né, a abelha que seria do bioma aí, né, no caso a MQA, né, porque a mandaçaia, ela pode estar cruzando com o zangão da outra subespécie, da MQQ, e vai estar com essa coisa vai estar gerando híbridos, né? Então, é ideal que se crie, né, no caso da Mandaçaia, na sua região Campinas, MQA, ok? O Birajara Inácio. Pereira, uma só caixa de mandaçaia se dá bem em um ambiente urbano? Pirajara, eu aconselho qualquer criador que vai estar iniciando com uma espécie que se tenha no mínimo 3 colônias, né? Você iniciar com uma única colônia, se você tiver algum problema durante alguma multiplicação, você não vai ter recursos, né, para estar fornecendo para essa colônia afetada. Então, eu sempre aconselho que se inicie com 3 colônias, né, para estar evitando essas perdas, né, futuras aí, né? É, e principalmente em região urbana, que não tem muita mata, então há uma deficiência maior, né, da coleta de recursos, tanto de resina, pólen, néctar, né, então a mandaçaia é uma abelha que visita muitas matas, né, então ela tem um foco dela voltado para as matas, não é a abelha que a gente vê com florzinhas luminosas, né, próximas do solo, então é ideal que você comece com pelo menos 3, ok? Sou de
Sou douradinho. Quando aparece alvéolos, mas não a postura ainda, depois de uma divisão, é sinal que já temos uma rainha na colônia? Deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala alvéolos, deve ser as células, né, normalmente uma colônia ela vai estar iniciando, né, logo que se tem uma princesa nessa colônia, né, e ela seja fecundada, fecundada não, ela seja copulada, né, então o que acontece? As operárias vão construir as células de cria, né, e muitas vezes, inicialmente, essas células de cria, elas são células alimentares, elas vão estar depositando o alimento larval ali dentro, e até mesmo ovos tróficos, para essa princesa se alimentar e estar preparada para início de postura, onde serão desconstruídas essas células alimentares, ou não. Muitas vezes podem as operárias darem continuidade nessas células alimentares, né? Elas são bem mais grossas, né, do que as células normais. Isso é, pode ocorrer delas darem continuidade, e muitas vezes, nesse caso, acaba formando os discos, né, e helicoidais, justamente pelas diferenças de tamanho, né, dessas células, das paredes, né, então, elas acabaram fazendo uma forma helicoidal. É um dos indicativos do disco helicoidal, quando se dá a continuidade da construção de células nas células alimentares, né? Mas logo que isso ocorre, em menos de uma semana, essa rainha já deve estar iniciando postura. Meliponário Paradisbaú. Pereira, entre divisões por disco e divisão por módulo, qual é o melhor? E seu benefício? Obrigada. Então, por módulo vai ser sempre melhor, muito mais rápido. É o método de perturbação mínima, né? A gente vai estar levando todo o material genético de uma única vez para outro módulo que vai estar sendo juntado. E muitas vezes, quando se faz uma multiplicação, né, levando os discos maduros, um módulo com os discos maduros, certamente já tem uma princesa já entre esses discos, né, principalmente do topo, ou escondida em algum outro local, e isso acaba adiantando aí 5, 6 dias, né, na multiplicação. Então, é um método de multiplicação por módulo, é o mais eficaz. Luana Neita, qual a receita do xarope que você costuma utilizar? 50% água, 50% açúcar, fervido por 5 minutos. Meliponário Santuário ACE. Meu meliponário é urbano, sendo difícil distanciar a caixa mãe e filho. Adotei manter perto, porém alternando as aberturas das caixas. Tudo ok, postura em 20 dias. Fale sobre esse método. Ok, bem lembrado, esse daí é um método, né, principalmente para os criadores, né, urbanos, né, que são mais limitados, né, na questão de distanciamento de um local para o outro. Então, eu sempre oriento isso mesmo. Fez a multiplicação, né, primeiro dia, você fecha a colônia mãe, né, e a colônia filha vai ficar no local da colônia mãe, inicialmente. Essa colônia mãe pode estar em uma prateleira a 1 metro, 2 metros de distância, né? Nesse mesmo dia, quando for à noite, você vai abrir a colônia mãe à noite e fechar a colônia filha. Então, você vai alternar dia sim, dia não, né? Então, na noite você abre uma, fecha a outra. Na outra noite, abre a outra e fecha a outra. Então, vai alternando dia sim, dia não. Um processo de 10 dias, assim, já é o suficiente para que se tenha uma princesa lá dentro e ela já comece a dominar a colônia, já exalar a colônia, né, real ali, e então logo vem a ser populada e está dando início, né, à postura nessa colônia, né, de modo que não haja interferência de uma na outra mais. Marcos Souza, de Goiânia. Qual a margem de segurança no consumo do mel sem
preterição das manassaias? Sem preferência. A mais de segurança no consumo do mel sem preterição das manassaias. Ô, amigo, vou pedir para você estar repassando depois para a gente no WhatsApp, que deve estar sendo exibido na tela aí. A gente vai, eu não entendi a sua pergunta, a gente vai estar esclarecendo melhor, ok? Quantos dias uma manassaia leva para nascer? José Arraes. José, o ciclo da manassaia está mais ou menos entre 38 e 42 dias, né? Ele também sofre interferência, né, de clima e região, né? Então, períodos mais frios pode demorar um pouquinho mais, aproximar dos 42, né? Períodos mais quentes, antecipar, ficar próximo de 38, mas essa média aí, de 38 a 42 dias. Marcelo Wanda. Boa tarde, Pereira. Às vezes vejo o pessoal utilizando placas de EVA para separar os módulos, mas o EVA é um material tóxico. Não faz mal para as abelhas ou modifica o mel? Grande Marcelo, Taubaté, tudo bom? Então, eu não, as caixas que eu tenho usado, né, já não tem esses divisórios, são todas de madeira, né? Há produtores que usam, né, as divisórias, né, desse material. Eu desconheço a toxicidade, né, para isso deve ser feita alguma análise comprovando, né, que esse material seja tóxico. Se o material for considerado tóxico, não é aconselhável a usar esse material, né, que vai vir a comprometer geneticamente o colônia, comprometer o alimento, né, no caso, pólen, mel, beleza? Joilson Rocha. Olá, professor. Aqui interior de Bahia, Chapada Diamantina. Tenho colônia de manassais que morreu rainha, período em que estou combatendo forídeos. Elas morrem por presença do forídeo? Bom, nesse caso aí, a morte da rainha, não justamente por isso, depende do tipo da infestação, né? Não sei se a colônia totalmente definhou, pode ser por furídeos, mas só a rainha ter sido morta, pode ser alguma anomalia da colônia, algum acidente com a rainha, né? E nesse período que a colônia está sem rainha, acaba havendo a perda de liderança, né, na colônia, e as abelhas acabam ficando mais desorientadas, sem rumo, né? Então, isso facilita a infestação de furídeo. Então, não necessariamente tenha sido o furídeo que deu causa, né, da morte dessa rainha, ok? Anderson Santos. Boa tarde, Pereira. O que fazer quando uma rainha da mandaçaia faz pouca postura? Tem alguma maneira de melhorar a postura da rainha? Bom, Anderson, a quantidade de postura não está relacionada tão diretamente com a rainha, né? E sim com a colônia em si, né? O volume de abelhas, de recursos que elas possuem, né? Então, se uma colônia está precária de alimento e tampeiras, por exemplo, ela não vai ter capacidade de estar produzindo muitas células, né? De cria, e eventualmente a rainha não vai ter muitas posturas. Então, isso deve ser analisado de acordo com o potencial da colônia. Benedita de Lourdes. Usar tampa de gel própolis é melhor que a de madeira? Dona Litinha, tudo bom? Natividade da Serra. Então, a tampa de geoprópolis é um material que eu já adotei há algum período, interrompi durante o período de multiplicações, mas para as colônias já matrizes, né, principalmente período de muita umidade e o período que está entrando muito néctar, é muito importante, né, a tampa, porque ela acaba absorvendo toda a umidade excessiva da colônia, né, aquela umidade que é condensada e começa a escorrer nas paredes da caixa, e
Diferente daquela umidade que a mandaçaia coloca propositalmente, né, para roer as caixas, né? Mas essa umidade da condensação, ela acaba sendo agregada, né, no geopóclise da tampa, e isso evita, né, uma mão de obra a menos para a abelha, né? Ela tem que estar retirando, coletando essa umidade e retirando e dispensando para fora da colônia, né? Uma produção de mel, colônias já bastante populosas, essa tampa é muito importante. Já não recomendo ter um tipo de multiplicação da abelha aqui, se colocar uma tampa de geopóclise, né? As abelhas estão em pleno início de desenvolvimento, né? E uma quantidade menor de abelhas, né? A capacidade menor de termorregulação da temperatura interna, né? Então, isso vai acabar dificultando um pouco esse controle térmico. Mas para colônias estabilizadas, né, a nível de produção, né, é recomendado, principalmente em local de muita umidade, é muito boa. Você poderia falar sobre a doença que acomete as mandaçaias nesse início de outono, fazendo com que haja drástica redução de campeiros e um enfraquecimento da colônia? Já foi respondida essa pergunta. Já? Osmar Mosca. Pereira, por gentileza, manda um abraço para toda a rede de Fazendinha Feliz, onde tem um medicionário didático em Campinas, São Paulo. Grande Osmar, um abraço, Feliponário, todos aí que estão acompanhando aí, grande abraço. Débora Souza, qual seu posicionamento referente à criação da mandaçaia fora do seu bioma de origem? Esse tema aí acaba gerando muitas polêmicas, né? Devido aí à atual legislação, né? Então, eu sou da seguinte opinião, né? Que se crie abelhas, né? Que se faça consciente, né? Essa criação consciente e de forma que aumente as colônias, né? No Brasil e em todas as regiões. Fabiano de Bariri, São Paulo. Posso ofertar o mesmo pólen que as capitotrigonas coletam? No caso de ofertar pólen de outra espécie, né? As escapitrigonas são grandes produtoras, né, de pólen, numa deficiência, né, de pólen para uma determinada espécie, pode ser ofertado, né? Mas é ideal que se crie abelhas, né, em local onde as abelhas vão construir seus estoques, né? Vai haver aquela manutenção contínua, né, de entrada de pólen, de néctar, mesmo que seja em pequenas quantidades, né, mas que se tenha essa entrada durante o ano todo, né. O conselho que eu dou é que se escolha um local, né, que se plante árvores que vá fornecer pólen, né, nesse período de ausência de pólen, né. Então, essa é uma dica, né, que se faça um estudo das plantas locais e que se complemente no período do inverno com tentando complementar essa ausência de pólen. Tiago Donizete. Usei passar margarina em volta da entrada da MQA. Os florídeos molham as patinhas e não entram na caixa. O que você acha? Qual sua opinião? Se puder responder, agradeço. Boa live. Amigo, o florídeo, se ele tiver dentro da caixa e a colônia tiver placa, ele vai entrar, né? Eu conselho que se mantenha colônias fortes, você não vai ter esse problema com o florídeo. Na pior das hipóteses, né, você pode estar preparando o bioterápico, né, que foi desenvolvido pela Universidade, na Bahia, com a professora Gena, né, é um produto que pode ser feito, você pode estar adquirindo com algumas outras pessoas também que já produziram essa fórmula e está usando esse produto de combate aos furídeos. Alessandro, boa tarde. O que o senhor tem a falar do nosódio contra forídeos? Funciona ou não?
Então, eu não usei esse produto ainda, embora tenha sido recomendado, professora Gena, né? Mas eu acabei até explicando para ela, eu não tenho problema com Covid, não estou tendo infestações com esse produto, então não usei, né? Então não tenho como opinar sobre o resultado pessoal meu, né? Mas acompanhando os resultados de colegas, né, que já usaram aí em vários estados do Brasil, todos estão tendo resultados muito satisfatórios, né? Digamos assim, que tem funcionado muito bem no combate do florido. Acabou? William, então, a gente vai anunciar aqui mais uma vez, né, as doações, quem ainda estiver acompanhando, poder acessar aí o QR Code, fazer as doações para instituições de caridade, no caso, hoje está sendo direcionada para um abrigo de idosos, são 70 idosos, que tinha era tipo um brechó, era o único meio de arrecadação deles, e está fechado devido aí à pandemia, né, do Covid-19. Então, quem puder estar fazendo situações, independente do valor, esse valor vai ser transferido para a instituição em 100%, né, do arrecadado. Mais uma vez, obrigado. Agradeço a todos que acompanharam, né, Brasil, demais países, né, da América, né, de outros continentes também que estão acompanhando, né, e eu acho que vai ser colocado aí meu telefone, meu contato na tela, para quem queira fazer algum contato depois, WhatsApp ou Facebook, pelo Facebook Meliconado Paraitinga, né, e então, mais uma vez, obrigado a todos, valeu, um abraço.